Muita coisa aconteceu no Capitólio no dia 6 de janeiro e alguns estão dizendo que a estrutura da Constituição está sob ameaça. E as Big Techs parecem estar pressionando novamente. Muitas plataformas bloquearam Trump até o final de seu mandato. Mas o que isso tudo significa? Confira todos esses detalhes no episódio de hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos conversar sobre o que aconteceu no Capitólio. No dia 6 de janeiro, parece que muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Durante o discurso do presidente Trump, no comício, ele pareceu colocar muita esperança no vice-presidente Mike Pence, porque ele falou muito sobre Pence, acrescentando que esperava que ele fizesse a coisa certa. Espero que Mike Pence faça a coisa certa, disse Trump. Espero que sim, porque se Mike Pence fizer a coisa certa, venceremos as eleições. Mas durante esse discurso, Pence já havia divulgado um relatório dizendo que não faria nada. Ele não interviria para lidar com a eleição. Na carta, ele diz que não tem autoridade constitucional para rejeitar votos eleitorais para Biden. Pence escreveu: "É meu juramento ponderado que meu juramento de apoiar e defender a Constituição me impede de reivindicar a autoridade unilateral para determinar quais votos eleitorais devem ser contados e quais não." Pence também divulgou o comunicado ao Colégio Eleitoral, dizendo uma versão mais curta, principalmente que ele não iria interferir. Pence escreveu: "4 anos atrás, cercado por minha família, fiz um juramento de apoiar e defender a Constituição, que terminou com as palavras 'Deus me ajude'", disse Pence na carta. "Quando a sessão conjunta do Congresso se reunir hoje, farei meu dever de providenciar para que possamos abrir as certidões dos eleitores dos diversos estados, ouvir as objeções levantadas por senadores e deputados e contar os votos do colégio eleitoral para presidente e vice-presidente de uma maneira consistente com a nossa Constituição, leis e história. Então, ajude-me Deus." Em resposta, Trump escreveu no Twitter: "Mike Pence não teve a coragem de fazer o que deveria ser feito para proteger nosso país e nossa Constituição, dando aos estados a chance de certificar um conjunto corrigido de fatos, não os fraudulentos ou imprecisos que eles quiseram certificar previamente. Os Estados Unidos exigem a verdade, mas o tweet não pode mais ser visto porque Twitter bloqueou Trump, considerando uma ameaça à segurança. O Twitter não é o único. O Facebook e o Snapchat também bloquearam temporariamente as contas de mídia social do presidente Trump na quarta-feira. É assim que os gigantes de tecnologia reprimem suas alegações de fraude eleitoral em massa em meio ao caos do Capitólio. O Twitter escondeu e ordenou a remoção de 3 tweets de Trump, se referindo ao movimento como um resultado da situação violenta, sem precedentes e contínua em Washington, D.C., referindo-se a um grupo de manifestantes que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos vestindo roupas pretas e roupas com Trump. Mas ainda não está claro se eles eram apoiadores de Trump. 4 pessoas morreram nos terrenos do Capitólio em meio ao caos, incluindo uma mulher que foi baleada dentro do prédio. O Twitter diz que a conta de Trump permanecerá bloqueada, a menos que ele exclua vários tweets e um vídeo alegando fraude eleitoral. O Facebook e o YouTube, de propriedade do Google, também removeram o vídeo. O Facebook disse mais tarde que bloquearia Trump de postar no resto de seu mandato. Isso ocorreu no momento em que o Colégio Eleitoral nos Estados Unidos, certificado pelo Congresso, votava na manhã do dia 7 de janeiro para Joe Biden. O presidente Trump promete continuar lutando para melhorar a América. Ele também promete uma transição ordenada em 20 de janeiro, mas não menciona o nome de Biden. Ele diz que ainda discorda do resultado da eleição e que os fatos estão do seu lado. Em um comunicado, ele escreveu: "Sempre disse que continuaríamos nossa luta para garantir que apenas os votos legais fossem contados. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo de nossa luta para tornar a América grande novamente." O
Congresso certificou Biden como presidente eleito por volta das 3h45 do dia 7 de janeiro. Durante um grande comício perto do Capitólio dos Estados Unidos, na manhã de quarta-feira, o presidente Trump acusou os democratas de roubar a eleição e a mídia falsa de apoiá-los. Ele disse que nunca desistiria. Ele disse: "Nós nunca vamos ceder. Isso não acontece. Você não cede quando há roubo envolvido." A contagem dos votos do colégio eleitoral computou 306 para Biden e 232 para Trump. A sessão conjunta do Congresso foi repleta de desacordos, incertezas e até caos. Enquanto os legisladores debatiam se deveriam rejeitar os votos para um estado com resultados eleitorais contestados, um grupo de manifestantes invadiu o prédio. A agitação civil forçou as duas casas do Congresso a suspender suas sessões, fazendo com que os legisladores se abrigassem no local, atrasando a sessão por várias horas. Os legisladores retomaram o processo de contagem de votos eleitorais por volta das 20 horas. Os legisladores de ambas as casas usaram seu tempo para falar na Câmara e no Senado para condenar a violência em vez de debater sobre irregularidades eleitorais e alegações de fraude. O estado contestado em debate foi o Arizona. Foi o primeiro estado a receber uma objeção levantada pelo congressista republicano Bo Gosar. A objeção gerou uma salva de palmas e aplausos de pé de um grande grupo de legisladores republicanos. A Pensilvânia também recebeu uma objeção, mas ambas as câmaras acabaram por votar rejeitando o desafio para ambos os estados. Alguns legisladores que disseram que manteriam as objeções mais tarde mudaram de posição após a invasão do edifício. Isso incluiu a senadora Kelly Loeffler, que foi a principal senadora a liderar a objeção da Geórgia. Agora, há um vídeo estranho nas redes sociais que parece mostrar Pence recebendo algo em mãos. Isso aconteceu antes dele postar sua carta no Twitter. Alguns estão sugerindo que Pence foi comprado ou que talvez uma potência estrangeira, como a China comunista, possa estar envolvida nisso. No momento, essas são apenas especulações, mas definitivamente a decisão de Pence foi uma surpresa para Trump. Mas vamos falar sobre o Capitólio. 4 pessoas morreram no terreno do Capitólio na quarta-feira. A polícia diz que uma mulher foi baleada e outros 3 tiveram emergências médicas. 52 pessoas foram presas. Imagens de testemunhas mostram a polícia tentando socorrer uma mulher que foi baleada, mas que morreu mais tarde. Os membros da família a identificaram como Ashley Babbitt, uma veterinária da Força Aérea da Califórnia e apoiadora de Trump. O marido de Babbitt disse à Accuse TV que ela cumpriu 4 missões durante seus 14 anos de serviço. Um dia antes de ser baleada, ela tuitou: "Nada vai nos impedir, eles podem tentar e tentar e tentar, mas a tempestade está aqui e está caindo sobre DC em menos de 24 horas da escuridão à luz." Não está claro quem atirou nela, mas fontes policiais disseram ao New York Post que havia sido a polícia do Capitólio. Uma testemunha ocular disse que, embora alguns policiais não quisessem um confronto físico, que alguns outros policiais estavam tentando agitar os manifestantes. From another side of the glass, we hadn't even breached that area yet. The gunshot came through. We thought it was a spark grenade. Hit her right in the neck. She dropped right in front of us. She was not doing anything that would warrant her being shot. A polícia de DC disse que 3 outros adultos morreram em emergências médicas diferentes e pelo menos 14 policiais ficaram feridos. Os manifestantes invadiram o edifício do Capitólio por volta das 14h15, depois de quebrar as janelas para entrar. Não está claro quem instigou a invasão, mas o congressista Matt Gaetz diz que há evidências de que alguns dos manifestantes eram do Antifa. I don't know if the reports are true. But the Washington Times has just reported some pretty compelling evidence from a facial recognition company showing that some of the people who breached the Capitol today were not Trump supporters. They were masquerading as Trump supporters and, in fact, were members of the violent terrorist group Antifa. O repórter do Epoch Times, Joshua Phillip, estava no comício e tuitou: "Muitas alegações de que os agitadores estavam se comportando de forma estranha e preocupações de que eles estavam lá para subverter o protesto. Muitos manifestantes os chamaram de traidores."
A polícia de DC prendeu 52 pessoas na noite de quarta-feira. 5 por portar armas, o resto por violar o toque de recolher do prefeito às 18 horas. Eles também recuperaram 2 bombas tubulares, uma no Comitê Nacional Democrático e outra no Comitê Republicano Nacional. A prefeita de Washington, D.C., Muriel Bowser, estendeu a emergência pública por 15 dias até 21 de janeiro após a posse. Os legisladores estão questionando como os manifestantes conseguiram obter acesso ao Capitólio dos Estados Unidos. Eles estão dizendo que vão investigar as ações da polícia do Capitólio. O congressista Tim Ryan disse que as pessoas vão perder seus empregos por causa disso. Ele disse que a polícia deveria ter prendido as pessoas assim que elas começaram a subir nos degraus do Capitólio. Ryan disse que a investigação analisaria imagens de vídeo que parecem mostrar a polícia do Capitólio abrindo barreiras para permitir que os manifestantes passem. O senador Brian Schatz, do Havaí, pediu uma revisão total da segurança do Capitólio. O ex-chefe de polícia do Capitólio, Terry Gainer, disse ao NRP que o plano de segurança para o dia claramente falhou. O senador Ron Johnson diz que os Estados Unidos precisam investigar as irregularidades eleitorais e estabelecer barreiras nas eleições. Em um comunicado à imprensa, ele diz que o debate eleitoral atual deve servir como um alerta para as legislaturas estaduais. Ele escreveu que os estados precisam reconhecer as preocupações do público e assumir o controle para ter eleições justas. Johnson observou que milhões de americanos estão preocupados com o fato de a última eleição ter sido cheia de fraudes e considerou essas preocupações legítimas. Johnson preside o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado. Ele realizou a única audiência federal sobre irregularidades nas eleições de 2020. Johnson se comprometeu em contestar os votos eleitorais de Biden se o Congresso não estabelecesse uma comissão para examinar irregularidades eleitorais. O Congresso não o fez, mas Johnson acabou não fornecendo a objeção. Então, há muita conversa sobre o que poderia acontecer a seguir. Muitas pessoas estão dizendo que Trump deveria invocar o ato de insurreição. Isso ocorre no momento em que os legisladores democratas estão pedindo a destituição do presidente Trump, citando a 25ª emenda. Conforme a emenda, quando um presidente é considerado não sendo mais apto para fazer seu trabalho, o vice-presidente intervém. Muitos americanos estão fazendo comparações com a China comunista. As pessoas estão preocupadas com o fim da liberdade de expressão na América e da liberdade de imprensa. E parece que agora a liberdade de reunião também está em declínio. Muitas pessoas estão preocupadas com o futuro do país. As pessoas estão afirmando que as Big Techs estão reprimindo pontos de vista diferentes e parecem estar indo muito além disso. C.J. Person, um jovem apoiador de Trump e presidente do The Free Thinker Project, disse no Twitter: "Foi criada uma petição pedindo minha expulsão de minha universidade por participar de um evento com o real Donald Trump em apoio à integridade eleitoral. Achei que morava nos Estados Unidos, onde as diferenças de crenças políticas ainda eram permitidas. Acho que não." De acordo com a primeira emenda, o Congresso não fará nenhuma lei que respeite o estabelecimento de religião ou proíba seu livre exercício, ou restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de apresentar petição ao governo para reparação de queixas. Mas o que você acha que isso significa para o futuro dos Estados Unidos? Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!